Estão vendo a tela do slide, não é isso? Sim. Vamos lá. Só para pegar aqui um pouquinho, né, relembrar um pouquinho, pegar o foco de novo, a gente vem falando dos tipos de economia que são trabalhadas, tanto a micro e a macro. Iniciamos falando da micro e encerraremos hoje essa aula explicando e fazendo a comparação com a macroeconomia, né? Então, a teoria microeconômica tradicional. Primeiro que essa teoria ela é existente desde a época, digamos, da década de 40 e 50, chamada economia matemática neoclássica, né? Às vezes a gente para pensar, tem que parar para pensar e analisar o seguinte: será que a economia, seja ela reduzida, que é a micro, ou a macro, que é ampliada, ela só foi implementada ou começou a ser estudada após a grande crise econômica de 21? Será que sim? Será que não? Se a gente for analisar, a crise econômica que houve em 1921, que se estendeu entre 21 até 29, digamos assim, mundialmente, ela foi, digamos, o que ocasionou se fazer esses tipos de análises, seja micro ou macro. E entre 40 e 50, né, foi quando se existiu, digamos assim, o início do estudo dessa teoria microeconômica tradicional. Um dos principais, ou os principais participantes desse tipo de análise, John Hicks e Paul Samuelson, são considerados os pais da microeconomia tradicional, que podemos dividir em 4 áreas. A teoria, primeiro, a primeira área, né? A teoria do consumidor, que estuda o comportamento das famílias ao fazer opções como sujeitas sujeita a restrições orçamentais. Digamos que, a partir desses 2 cidadãos, eles viram que, vamos analisar como está a saúde financeira interna, própria, ou seja, específica de quem, digamos, utiliza a economia para se manter viva. Quando a gente fala que a teoria do consumidor, e eu coloco a questão das famílias, é porque foram analisar o porquê e como as famílias estavam se mantendo, ou conseguiam gerir sua economia. Aí entra naquela história que eu sempre gosto de relembrar, que é o seguinte: o que eu ganho tem que ser compatível com o que eu gasto. Eu não posso nunca ultrapassar. João Paulo, mas eu posso empatar, ou seja, o que eu ganho tem que ser igual com o que eu gasto? Não, você tem que ganhar, digamos, R$100 e gastar R$90. Esses R$10, e aí eu sempre faço a comparação, tanto na pessoa física como na pessoa jurídica, são as chamadas reservas. Por quê? Se você ganha R$100, gasta 90, você vai ter esses 10 para as reservas. De quê? Sujeitas que podem ser de quê? Problema principalmente de saúde, uma necessidade de saúde, não só pela questão de algo maior, que é a questão de utilizar um meio hospitalar particular, ou para coisas menores, uma compra de um remédio, por exemplo. E a gente não tem como colocar no nosso orçamento, digamos assim, que um dinheiro que a gente ganha, que a gente tem de receita, que a gente tem de faturamento, né, seja pessoa física ou jurídica, a gente já tem que incluir nela despesas com saúde. João Paulo, peraí, mas quem paga plano de saúde? Não, tudo bem, quem paga plano de saúde é uma coisa, mas reduzindo mais especificamente o problema de saúde que a gente pode ter, a necessidade de comprar medicamentos. Então, são tipos de situações que embora você não contabilize diretamente nas suas despesas, nos seus gastos, nas suas obrigações, mas que você tem que deixar algo disponível ou algo de reserva, né, para esse tipo de necessidade. Então, a partir dessa teoria, um dos primeiros passos foi isso.
analisar essa área, como as famílias fazem as restrições orçamentárias. João Paulo, isso aí foi feito com que intuito? Lembrando que a microeconomia, ela se preocupa com o pequeno. Então, a gente tem que analisar dessa forma, essa visão de que o pequeno, para ela, tem importância. Para que depois, logo em seguida, que a gente vai falar da macroeconomia, ser influenciado ou ter uma participação dessa microeconomia. Então, a partir daí, a gente foi analisando, John Hicks e Paul Samuelson foram começando a entender como se era feito ou como se deveria se fazer essa análise. E a principal área seria a do consumidor, que é, na verdade, quem mais digamos assim, bombardeado, se é que pode ser essa palavra, mas que corre mais risco de ser prejudicado, né? Que às vezes, João Paulo, pessoas físicas ou pessoas jurídicas não podem passar por problemas, ou não passam também, podem prejudicar em maior quantidade? Podem, mas eu sempre gosto de trazer que primeiro a gente pensa em casa, a gente tem que primeiro controlar aqui para depois controlar o fora. Eu costumo analisar o seguinte: se você não tem controle, se você não gerencia corretamente a sua receita pessoal, você não vai conseguir gerar, controlar sua receita pessoa jurídica, digamos assim. Na minha visão é assim, tem um ditado, né, faz em casa, como é que é? Costume de casa vai à praça, né? Negócio assim, não me lembro agora o ditado. Então, se eu tenho um costume de ir em casa fazer controle, gerenciar bem meu orçamento, minhas finanças e por tabela, né, minhas receitas / despesas, né, mais trazendo para o popular. Se eu sou um bom gestor em casa, eu consigo, no meu ver, também ser um bom gestor na empresa. São realidades diferentes, são volumes diferentes, mas o princípio de controlar e organizar é o mesmo. Não é porque em casa você gerencia um orçamento de, sei lá, R$1.000, se você tem, que você não possa gerenciar um orçamento de 10 mil. Porque se você gerencia 1.000, consegue controlar ele, o seu orçamento de R$1.000, com despesas e obrigações, e que fique dentro desse valor abaixo, você vai ter uma lógica para poder se controlar. Por quê? Se você sabe que vai gastar, sei lá, R$500 com alimentação, levando isso para a empresa, você sabe que se 50% do que você tem de orçamento em casa você gasta com alimentação, é um paralelo que você pode levar para a empresa. Se eu tenho 10 mil de orçamento, 50% eu sei que eu vou controlar as despesas, já garantidas, né? Então, só recapitulando, a primeira área a ser observada dentro dessa teoria microeconômica é a situação específica do consumidor, da família. Outra área, a teoria da firma, que estuda o comportamento de empresas que pretendem maximizar seus lucros sujeitos a restrições tecnológicas. Aí, lembrando ainda que a teoria microeconômica, a microeconomia, ela leva em consideração o mais restrito. Não é porque é pessoa jurídica que eu não vou analisar e me restringir a esse tipo de análise. Não, eu vou me restringir sim aquele grupo de empresas, aquele tipo de atividade empresarial específica, analisar ela para ver como ela vai poder e conseguir, digamos assim, aumentar, no caso, maximizar seus lucros, né? Sempre levando em consideração alguns tipos de restrições e essa área, digamos, essa segunda área, leva em consideração as restrições tecnológicas, né? Interessante que a gente vai ver mais na frente para até um assunto voltado a isso, com tecnologia, as questões de modernização, de novidades, né, que também são influenciadas e que hoje, eu digo hoje, né, de poucos anos para cá,
ganhou um crescimento enorme, que é essa parte de tecnologia. Eu acho que quem não trabalha, mas se você é consumidor, se você chega em qualquer tipo de comércio hoje, mesmo aquele bem menorzinho, você vai encontrar algo de tecnologia naquele comércio. Um dos principais, que hoje se veio para fazer parte da economia, né, que sem a tecnologia, alguns tipos de economia, ou se não quase que todos, não conseguem rodar e funcionar. Um exemplo claro são as máquinas de cartão de crédito, né? Seja de cartões, né? Sejam crédito ou débito. Hoje, aqui em Açu, vou trazer uma realidade aqui de Açu, eu fico surpreso, mas pelo lado positivo, que muitos comércios, muitas atividades, não só sejam de venda de produtos, mas prestação de serviço, você já consegue pagar utilizando cartão, seja crédito ou débito. E uma novidade, né, mais recente, né, do ano passado para cá, que é a questão do Pix. Mas só para voltar aqui, é que toda empresa ela se preocupa em aumentar seus lucros, mas levando em consideração sempre algumas restrições de tecnologia. Não é porque a tecnologia que a empresa, ela digamos assim, não vai aumentar seus lucros. Não é que seja a não utilização da tecnologia ou a não utilização correta da tecnologia que vai brecar o aumento dos lucros, mas é sim um fator que pode influenciar no aumento dos lucros. Um exemplo, vou tentar aqui dar um exemplo aqui. Pronto, receber cartões, crédito ou débito. Hoje, um comércio que ele não recebe cartão de nenhuma maneira, ele pode ter problemas justamente por falta dessa tecnologia. João Paulo, mas você acabou de dizer que aqui em Açu você encontra muito, sim, lógico, um percentual grande de comércio aqui em Açu, vou falar por Açu, né? A gente encontra, assim, o pessoal recebendo cartão, crédito ou débito, ou, no caso, outros tipos de situações que utilizam a tecnologia. Mas na hora que você restringe esse tipo de situação, o recebimento em cartão, você pode sim prejudicar o aumento do seu lucro. Vai ficar parado lá, o seu produto, o seu serviço. Como é que você vai gerar lucro se você não vende produto, não presta serviço? Então, é um tipo de restrição. Então, as empresas têm que ter esse cuidado. Só um detalhe com relação a cartões. Não fazem muitos anos, e não vou fazer propaganda, que um tipo de estabelecimento aqui em Açu, ele não recebia cartão, era só à vista. E essa empresa passou por uma modernização que quem começou a frequentar lá, ou continuou, principalmente quem era novo, frequentando esse tipo de comércio, chegava lá e eu presenciei quando ia fazer o pagamento, que dizia que era cartão de crédito ou débito, aí recebia a negativa, né, que não recebia aquela forma de pagamento. Aí o comércio se sujeitava a ter que confiar no cliente, o cliente ter que ir em um banco, sacar o dinheiro para poder vir pagar. João Paulo, se era cartão de crédito, que geralmente é para o final, para o fechamento da fatura. Aí esse comércio tinha que fazer tipo uma anotação de caderninho lá e deixar lá, opa, fulaninho aqui, pegar um contato, alguma coisa, para com tanto tempo a pessoa vir pagar quando pagasse lá a fatura e sobrasse um dinheiro, viesse pagar o que tinha comprado. Isso é um problema, né? Vocês acham que, aí eu pergunto a vocês acham que hoje uma restrição de tecnologia dessa, que é o não recebimento de cartão, de que forma pode influenciar uma empresa? Quem é que pode participar aqui da aula comigo? Vamos começar. Alguém dá um exemplo aí? Eu acho que demais, influencia demais. Você limita a entrada o fluxo, né, na sua loja. Eu, particularmente, falando como cliente, quando eu chego num estabelecimento que ele não aceita cartão, eu já fico enmurecida. Correto. Porque eu odeio andar com dinheiro.
odeio andar com dinheiro, batendo moeda, essas coisas. Eu não gosto, não. É isso. Quando o estabelecimento não recebe, você já fica assim, vixe. Isso aí é verdade, né? Interessante que, e aí para quem é comerciante, né, não vou dizer dica, tudo bem, vai uma dica, mas acredito que vocês já façam isso. Não estou aqui dizendo que seja certo ou errado, é questão de cada um fazer a forma de gerir, de formar o seu preço e gerir seu comércio. Mas, às vezes, o que é que se pode se fazer? Colocar o preço do produto já com um valor, com o percentual que vai ser cobrado pela operadora de cartão. Exemplo, se a operadora de cartão cobra 3% quando é cartão de crédito, 5% quando é cartão de crédito. Então, você lojista, né, você empresário, ou prestador de serviço, vai e coloca já esse percentual em cima do produto que você vai vender ou serviço que você vai prestar. Que é para quando, caso você tenha que passar esse tipo de operação, no preço, o valor que você passa, e quando for tirado a taxa da operadora do cartão, né, você fica com o preço que você queria. O porquê disso? Porque, às vezes, também, quando você fazendo isso, quando você coloca esse preço, essa taxa, não, mas é à vista. Aí você já vai dar o desconto, tirando aquele valor. João Paulo, mas aí eu posso não ter saída do produto, porque eu colocando assim, o meu concorrente que vende o mesmo produto, ele não coloca essa taxa em cima do preço dele. Então, na hora que ele for passar no cartão, é o mesmo preço de à vista. Aí, assim, João Paulo, que eu posso falar o seguinte, você tem que ter um diferencial. Se você fez a formação, se você formou corretamente o preço do seu produto ou do seu serviço, mesmo você colocando esse percentual em cima da operadora de cartão, seja para crédito ou para débito, para recebimento, você ainda vai conseguir, pode-se conseguir ter um preço diferente do seu concorrente. E é aquilo que eu falei na aula anterior. Nem sempre você vender um produto, ter uma margem de lucro maior, é bom para a empresa. Porque você pode ter uma margem de lucro maior naquele produto ou naquele serviço, só que por tabela, por ser um produto um pouco mais alto, um preço um pouco mais alto do que você poderia conseguir, você pode travar a saída daquele produto ou evitar a prestação daquele serviço. Teve até, não vou citar nomes, mas teve uma pessoa aqui que procurou para a gente fazer uma formação do preço, para ajudar, a gente vai trabalhar para isso, porque talvez o diferencial do seu produto não esteja tendo mais saída, talvez seja justamente a formação de preço, que tenha sido errada. Isso não só venda de produto, como também prestação de serviço. Então, a gente vai alinhando. Aí eu vou fazer o mexendo. Precisar do contador, estamos aqui, viu? Mais uma área. A teoria das trocas dos mercados, que podem ou não ser concorrenciais. Isso aí é interessante, né? Tem empresas que elas conseguem anexar, não sei se a palavra é anexar, conseguem juntar à sua operação produtos que eles podem ser concorrentes ou não. De que forma? Vamos lá. Eu posso ter no meu comércio produtos que eu venda, digamos, com estrutura física, produtos de roupa deixa eu ver aqui, esporte fino, né, ou roupas sociais. Mas, ao mesmo tempo, eu posso ter uma loja virtual que não trabalhe esse tipo de produto, que sejam roupas casuais, digamos assim, e eu não ser, digamos assim, gestor daquele produto. Eu não consegui não ser o comprador oficial e revendedor oficial daquele tipo de produto. Eu posso,
trazer um concorrente que seja de vendas também, mas que ele pode não ser propositalmente concorrente no tipo de produto que eu vendo, mas ele pode ser meu concorrente pela questão de pegar o meu cliente. Tem muitas empresas que conseguem fazer esse tipo de agregação, principalmente aqui na nossa região, que é o quê? Vou tentar fazer um exemplo. Às vezes o lojista ele monta sua empresa com vendas de roupas, pronto, roupas femininas. Aí ele monta uma parceria com um concorrente que vende acessórios e calçados. Então, você consegue trazer para dentro da sua empresa um concorrente ou não. Por quê? Nem sempre ele vai ser concorrente, porque nem sempre uma pessoa que vier na sua loja comprar roupa, ela vai vir para comprar a sua roupa. Ela pode vir assim, é loja de roupa, eu vou lá, mas eu sei que lá tem calçados. Então, você atrai o cliente demonstrando roupa, mas ele por saber que lá tem calçados, ele chega lá e diz, não vou comprar roupa hoje, vou comprar calçado. Se torna um concorrente por conta disso, porque você não está fazendo a venda diretamente para o cliente. E ele também pode não ser considerado um concorrente ao mesmo tempo, porque aí a questão da mulherada, né? Vai ter, digamos que, eu espero, né? A gente nem não sabe, né? Mas que Deus permita ter São João esse ano, festa de São João. Aí a mulherada vai para uma loja comprar, passou mais de um ano aí sem comprar roupa direito, né? Porque não tinha festa. Aí vai comprar roupa para o São João. Aí chega lá na loja e, por fazer tanto tempo, estou colocando um exemplo, por fazer tanto tempo que não comprou roupas assim para sair, chega lá, já sai da loja com o vestuário completo, né? A vestimenta completa. Não só a roupa, como calçado, às vezes um acessório. Então, nisso faz com que já deixe de ser um concorrente para ser um não concorrente. E, na verdade, pode servir como influenciador na geração, aí voltando para a área anterior, para que aumente, maximize o lucro daquela empresa. Tudo é questão de você analisar. Não falo mais, isso é uma regra, digamos, um checklist de ok, que não, vamos fazer esse perfil aqui, fez esse checklist aqui dessa forma, dá certo, vai dar resultado? Não, porque aí cada um tem que se analisar e fazer, eu sempre gosto de dizer assim, tem que fazer um projeto, fugiu agora o nome, um plano de negócios específico da sua empresa. Porque plano de negócios, quando ele é feito de maneira correta, analisando, digamos assim, com clareza a região, o mercado que você vai iniciar, tipo de atividade que você vai iniciar, é muito difícil você ter erro com a sua empresa. Mas, para isso, tem que se fazer uma pesquisa de mercado, que eu te falei na aula anterior, que muitas empresas, muitas atividades aqui da nossa região, elas surgiram e tem uma grande quantidade de lojas, de empresas daquele ramo, mas que nem todas fizeram um plano de negócio. Abriram uma empresa porque fulaninho abriu esse tipo de comércio, eu vou abrir, tipo assim, eu vou abrir uma loja de calçados, aí eu estou me dando bem, estou construindo um patrimônio bom, aí Vitor vai dizer, papai, João Paulo montou uma loja de calçado, vou montar uma loja de calçado também, que ele está se dando bem, aí Vitor vai e abre. Não é que Vitor não possa dar certo, mas ele abriu mais porque viu aquele tipo de atividade dando certo, mas ele não fez um plano de negócio. Aí entra naquilo que eu falei na aula anterior, de 5 anos para cá, em média, uma pessoa jurídica, ela só sobrevive durante 2 anos e 4 meses. Porque, provavelmente, ou não fez um plano de negócio, né, para ter que abrir sua empresa como deveria,
ou gerenciou erradamente o seu negócio, né? Seja investimentos errados, utilização dos recursos em outros que não poderia, e aí se vai. Mistura a física com a jurídica, né? Principalmente. É o maior, acho que eu não tenho exatidão percentual, Vitor, mas é o maior índice de certeza de quebra, né, de falência dessas empresas, dessas microempresas, é justamente isso, a mistura do que é física e o que é jurídica. Ora você vê, você diz, não, isso ali é da pessoa física, aí na verdade é da pessoa jurídica. Não, isso aqui é da pessoa jurídica, e quando você vai ver é da pessoa física, aí ninguém sabe do que é de quem. A teoria do ótimo econômico, que recorre ao conceito de Pareto para avaliar a eficiência econômica das interações coletivas entre os agentes através do comércio. Interessante que aí tem a ver ainda com o que eu falo, com justamente com isso que eu falei, de você fazer, digamos, colocar na balança o que é que está levando, digamos, o que é que está sendo influenciado por quê? Será que o seu comércio ele está tendo, digamos assim, prejuízo por conta de quê? Por conta do seu preço, por conta da qualidade, por conta deixa eu ver assim, da procura, né, da questão da oferta e demanda. O que é que você está sendo influenciado? O que é que está evitando, digamos assim, esse comércio dar resultado? Ou, no caso, o que é que está fazendo o comércio ter prejuízo? Então, é questão de você sempre fazer esse tipo de interações, de analisar através dessa área, dessa sua atividade, do seu comércio específico, né? Do seu tipo de comércio específico, para saber se está sendo eficiente ou não os resultados, se está dando, né, resultado ou não. Interessante que, quando a gente, aí, trazer um pouco a realidade de assessoria e consultoria contábil, o que eu vejo muito, não só nos meus clientes, mas em algumas situações que eu tenho aqui na região, que eu vejo, né, de empresas aqui na região, é que quase, bem, não vou cravar com percentual, mas um percentual muito alto dos resultados que as empresas têm, sejam positivos ou negativos, é, por incrível que pareça, a forma de gerenciar os seus recursos. João Paulo, então você quer dizer que a crise econômica, a pandemia, não influencia porque alguns comerciantes não estão podendo trabalhar por tabela, eles não estão tendo faturamento e resulta em problema financeiro? Não seria por conta disso? Se eu disser a vocês que não é exatidão isso. Sabe por quê, pessoal? Porque, com certeza, vocês conhecem empresas que, lógico, que tiveram problemas financeiros, isso aí eu também não vou dizer que não, mas eu conheço empresas que, mesmo durante a pandemia, independentemente da atividade ser essencial ou não essencial, eles conseguiram ou estão conseguindo se manter. Por quê? Gerência dos seus recursos. Tem empresas que, o que é que, olha, não, vou fazer aqui um levantamento da minha empresa, economicamente ela está bem, tem ali uma reserva ou um lucro de 30%, vou fazer o que com esses 30%? Vou reinvestir. Não pode, mas não está certo, ele está errado em fazer isso? Não, ele não está errado. Mas se esse empresário, ele faz uma análise de mercado, principalmente de anos anteriores, de a situação atual da economia, ele não vai investir. Só para vocês terem ideia, em sua maioria das atividades econômicas, elas variaram em até 15% de crescimento. João Paulo, alguma empresa, alguma atividade teve crescimento nesse período de pandemia? Teve.
E se eu disser a vocês que teve empresas que teve crescimento até maior e que nem eram atividades essenciais. Eu posso não falar o santo, né, mas dizer o milagre. Eu tenho clientes que, durante a pandemia, mesmo não sendo atividade essencial, o seu faturamento quase que triplicou. Por quê? Soube gerenciar seus recursos. De que forma? Lembra que eu falei na primeira aula a questão de partir para essa questão de vendas online? Vendas online foi justamente isso. Foi partir para a questão das vendas online, conseguiu reduzir alguns custos e despesas por tabela, com essa redução, viu, e aí a questão da análise também de mercado, né? Lembra que eu falei, acho que eu dei esse exemplo para vocês, da venda de ventiladores, que muitas empresas aqui na região que trabalham com venda de ventiladores tiveram um crescimento. Foi um dos meus clientes, foi justamente isso. Ele analisou, viu que muitas pessoas começaram a procurar ventilador porque não estavam trabalhando durante o dia, aí eram mais pessoas em casa, as crianças, os filhos não estavam tendo uma aula presencial, tinham que ter aula online. Aí, vamos tentar aqui dar um exemplo. Uma família com 5 pessoas, pai, mãe e 3 filhos. Aí, todos os 3 filhos ainda vou pegar um filho adulto e 2 menor. Aí você pega, o pai e mãe trabalhavam. O filho adulto também trabalhava e estudava, fazia faculdade, por exemplo. E os 2 filhos apenas estudavam em escolas. Essa família, todos os empregos dos 3 adultos, pai, mãe e o filho, tiveram aquela redução de jornada de trabalho, ou seja, ou eles trabalhavam no expediente, ou ficavam o dia todo em casa. Por ficar o dia todo em casa, digamos, aqueles 2 ventiladores que só tinham na casa e só eram utilizados à noite, um para o quarto do pai, outro para o quarto dos filhos, começou a ter que ser utilizado durante o dia todo. E já não era só dessa forma de visão, porque aí entra a questão do clima. De dia é mais quente, tem que ser um ventilador para o quarto do pai, dos pais, um ventilador para o quarto dos filhos, aí outro filho, um dos filhos que estava trabalhando, ou o pai que estava trabalhando online, por exemplo, já tinha que ter o ventilador próximo a ele para trabalhar online, aí teve a necessidade de comprar outro ventilador. Assim, estou julgando aqui, estou colocando aqui um exemplo do que pode ter feito esse tipo de mercado de venda de ventiladores crescer. Aí, voltando para a história do meu cliente, ele percebeu isso, captou que a procura estava muito grande por esse tipo de produto, conseguiu fazer uma compra para estoque, abastecer seu estoque, diminuir um pouquinho a sua margem de lucro e deu rotatividade do produto. Com a análise que ele fez. Opa, peraí, que tipo de interação coletiva aqui eu estou vendo que vai fazer com que eu aumente meu lucro ou aumente o meu faturamento? São análises de mercado. Ele foi se preocupar, aí pegando a linha da microeconomia, que trabalha só com algo mais restrito, ele foi se preocupar com, digamos, com supermercado, se estava vendendo mais ou não? Não, ele não se preocupou com aquele tipo de atividade. Ele foi preocupar com a atividade, com o produto que ele vendia especificamente, que é o que a microeconomia faz. Vamos analisar essa realidade aqui. Opa, qual é essa daqui? Como é que eu faço? Para onde eu vou? Onde é que eu reduzo? Onde é que eu aumento? O que é que esses tipos de movimentações vão influenciar na economia? Vocês estão conseguindo entender que a análise desse tipo de microeconomia pode trazer resultados bem interessantes, mesmo para você que é pequeno? Você vai se preocupar com o seu comércio.
Aí alguém pode estar perguntando aí, João Paulo falou isso, aí quer dizer que se a atividade que o pai de família lá que ele falou tiver ruim, como é que o pai de família vai comprar o ventilador? Aí já é outro tipo de análise. Eu falei da análise do meu cliente para saber que a procura daquele tipo de produto estava maior. Então, ele analisou esse tipo de atividade aqui que ele está inserido, se dava certo. Se deu certo, beleza. Agora sim, se ele visse que a procura não estivesse por esse tipo de produto, ele comprasse esse produto para vender, aí ele ia ter problema, porque se ele visse que não estava tendo procura, para que ele ia comprar um produto para vender? Aí entra problemas de empresas que, digamos, não analisam sua atividade e quer se preocupar com o todo logo. Não, analise primeiro aqui micro, pequenininho, veja o que está aqui, para depois pensar no outro, no maior, no que é que pode influenciar o maior para você, que é o que a gente vai ver mais à frente. A teoria tradicional surge no contexto do equilíbrio geral. Valrasiano, eita, esse nome aqui é bem esquisitinho, e tende a assimilar o funcionamento real da sociedade ao modelo de equilíbrio geral abstrato. É como se, deixa eu tentar traduzir isso aqui. Quando eu coloco tende a assimilar o funcionamento real da sociedade, é que se meu comércio, minha atividade, ela está controlada, há uma possibilidade, que até eu coloco mais na frente, de um equilíbrio geral. João Paulo, mas a atividade X pode estar controlada, mas a atividade Y não está controlada. Se você está dizendo que esse tipo de teoria ela proporciona uma análise similar a isso, de um tá bom, o outro também vai estar bom, como é que esse entendimento vai bater? Aí, já iniciando o nosso assunto, nosso próximo assunto, quando o micro está analisado, mostrando resultados principalmente positivos de um determinado tipo de atividade, as outras atividades, de forma abstrata, digamos, elas conseguem ou elas tendem a utilizar formas e mecanismos daquela tipo de atividade que está dando certo. Pode dar certo? Pode. Vai dar certo? Aí depende de como é feita essa análise. Como eu coloco aqui, de forma abstrata. É algo que ainda não é real. É algo que a gente estipula e simula que vai acontecer. Da mesma forma, é o contrário. Se aquela atividade que tinha a tendência de estar bem hoje e não consegue mostrar resultados positivos, é tipo assim, se aquele comércio era para dar certo, aquela atividade é para dar certo e está dando errado, e é uma atividade essencial, aquelas atividades não essenciais, opa, eu acho que a gente vai se dar mal. Aí entra o problema da economia como um todo, numa análise maior, que é a macroeconomia. Falando nela, os princípios da macroeconomia. Ramo da economia que estuda o comportamento e o desempenho de uma economia como um todo. Se a micro analisa individualmente cada tipo de economia, cada tipo de atividade, de segmento, a macroeconomia vai apresentar resultados analisando o todo. Tipo assim, vou juntar a atividade X, Y, Z e vou, digamos, fazer uma média de como estão elas para reproduzir a economia geral. Falando dessa forma, aí a gente tenta trazer para a nossa realidade.
diante da pandemia, a nossa economia, analisando como um todo, estamos sim com problemas. Isso, João Paulo, isso quer dizer que mesmo aquela microeconomia analisada lá daquele jeito, vai, digamos, quebrar? Não de forma imediata. Mas se a economia como um todo não tiver em crescimento, mesmo aquela microeconomia, digamos assim, aquela atividadezinha que estava dando certo, com o passar do tempo ela vai ter problema. Aí entra na história que eu falei, que eu disse, o exemplo que eu dei da família, de que se aquele comércio, aquele exemplo que eu falei do meu cliente, que o tipo de atividade dele estava dando certo, mas aí quem comprou, ou quem iria comprar o ventilador, trabalhava em um tipo de comércio que estava tendo problema, vai influenciar no dele. É uma cadeia, né? Digamos assim, de situações. Se eu trabalho em uma atividade que eu estou tendo problemas financeiros ou econômicos, eu não vou ter receita, eu não vou ter faturamento, não vou ter receita. Se eu não tenho receita, por tabela, e aí, digamos assim, sempre acontece, seus custos e despesas vão se manter. Se diminui a receita, custo e despesa se mantém, seu lucro vai diminuir. Se você não tem lucro, você não vai ter como ter sobra de caixa, digamos assim. Se você não tem sobra de caixa, você não tem como ir lá naquela loja de ventilador e comprar o ventilador. É uma cadeia. E essa cadeia ela é influenciada e é analisada justamente dessa forma, macro. Quando não só mas o todo não está bem. A macroanálise vai analisar esse tipo digamos, de situação. Sou pequeno, minha atividade é pequena, é essencial ou não, mas está conseguindo ter faturamento, continua tendo faturamento considerado, mas aí aquela atividade, aí onde entra a questão da análise da macroeconomia. Como é que atividades, durante aqui o exemplo da pandemia, né? A gente está falando com a pandemia. Durante a pandemia, são essenciais e estão tendo problema econômico, aí a análise da macroeconomia vai indicar o quê? Problemas financeiros da economia. Tipo assim, se para aquela atividade que deveria dar certo, não está dando certo, imagine para aquela que não era para dar certo. Aí entra o jogo de cintura, aí vem eu falei mais anteriormente, a forma de gerência desses recursos. Não embora ela não tenha tendência de dar certo, mas se você fez uma gerência, pelo menos você não vai falir, digamos assim. Se você faz uma boa gerência, você não vai falir. Se você não faz boa gerência, mesmo sendo para dar certo, você vai falir. E é aquelas situações, talvez vocês conheçam assim, rapaz, aqui na minha cidade eu conheço fulaninho que era para ser rico hoje, mas não é. Por que será? Foi oportunidade, foi falta de recurso ou recursos gerados ou gerenciados, desculpa, de maneira errada? Gerência. Como eu disse há pouco tempo, uma empresa para dar certo e dar errado é gerência. Se concentra nas mudanças, a macroeconomia, se concentra nas mudanças agregadas da economia, como desemprego, taxa de crescimento, produto interno bruto e inflação. Ela vai analisar o quê? O todo, como já disse. Principalmente essas situaçõezinhas, desemprego, taxa de crescimento do produto interno bruto, né? Coloquei uma vírgula ali, desculpa, mas taxa de crescimento do produto interno bruto, que é o chamado PIB, e a inflação. Mais na frente eu vou colocar umas situações aqui para vocês, que é interessante. O que é que uma coisa influencia a outra? Às vezes a gente pode imaginar assim, não,
Se a taxa de crescimento do PIB é alta, quer dizer que a taxa de desemprego vai diminuir? Vou colocar uma situaçãozinha para você, para a gente entender isso aqui. Também dentro da macroeconomia, é considerado o complemento que é o complemento da microeconomia, que estuda as ações dos indivíduos em vez de escalas maiores, né? Já falou da microeconomia, que ele se preocupa mais individualmente com o tipo de atividade do que com o todo. Ela também, a macroeconomia, tornou-se uma área viável de estudo econômico na década de 1930, devido diretamente à Grande Depressão. Então, como eu falei, que começou a crise financeira lá de 1921, em consequência, em 1930, a Grande Depressão, foi quando se percebeu que você não poderia analisar só a microeconomia. Era bom, joia, ótimo, excelente, para aquela situação ali. Mas o que é que valia, o que é que a gente deveria se fazer, o que se deveria se fazer na época, para saber se a economia realmente estava bem ou não, ou que problemas ela poderia ter. Eu sempre gosto de dizer o seguinte: quando você faz análise econômica da sua atividade, olhando para o passado e querendo entender o futuro, digamos assim, tentando ver o que a tecnologia pode influenciar, sua empresa ela pode dar certo. Ou ela vai dar certo, digamos, melhor dizendo, né? Porque você olhou o passado, não para mais o futuro, a modernização, a tecnologia está muito assim, uma coisa que se eu calcular dessa maneira, mas aí vai vir algo de uma forma diferente, eu vou ter que mudar. Mas pelo menos você calculou, você analisou. O plano de negócio, para quem eu falei anteriormente, mas para quem não conhece, é você montar uma situação financeira daquela sua empresa, digamos, quando ela se iniciar. O quanto do produto, no caso, você vai vender, a quantidade, o preço do produto, o quanto você vai, por quanto você vai comprar esse produto, se é de compra e revenda, ou então o quanto você vai ter de gastos para fabricar esse produto. Você faz um levantamento com base no que já existe de uma possível situação econômica da sua empresa. Aí, você fazendo esse plano de negócio, com base nessas situações, custo, despesa, rotatividade dos produtos, entrega, qualidade, de maneira, digamos, consciente, você tem como vislumbrar a situação da sua empresa. O plano de negócio ele é interessante que quando você não foge ou quando você não sai da realidade, não nem fugir, quando você não sai da realidade, sempre ele vai mostrar muito próximo daquilo que você planejou. Exemplo, lá no plano de negócio da sua empresa, você colocou que você vai vender, sei lá, vou colocar aqui, calçados. Digamos que eu fosse abrir uma empresa de calçados agora durante a pandemia. Aí eu ia ter que analisar. Não, eu vou colocar aqui no meu plano de negócio, eu pesquisei aqui no mercado e vi que a população compra, em média, sei lá, um par de calçados a cada 3 meses, por exemplo. E a pesquisa do mercado tem a ver com isso. Aí, coloquei lá, vou vender um par de calçado a cada 3 meses. Vou colocar aqui na faixa de venda de 10 pares de calçados, sei lá, por mês, um exemplo. Aí, eu faço esse cálculo, coloquei dessa maneira. Só que aí, durante o período que eu inicio a empresa, que eu iniciei a loja de calçados, mudou. O quê? Eu posso ter tido prejuízo, porque eu analisei outras situações, que é o quê? Não, peraí, como é que o povo vai comprar um calçado a cada 3 meses? Eu coloquei isso antes. Se está durante a pandemia,
as pessoas estão mais em casa, em sua boa parte, não estão saindo para trabalhar, não estão gastando aquele calçado, não está tendo festa para que eles utilizem o calçado com mais frequência e gastem esse calçado. Então, se eu coloquei 10, já coloquei errado. Eu não analisei isso. E o plano de negócio também analisa esse cenário econômico. Então, por isso que, quando que eu falei a questão do plano de negócio, quando se deve se fazer, que deve se fazer, você tem que analisar não só o seu mercado, aí entra a questão da macroeconomia, não só analisar o seu mercado específico, mas analisar a economia como um todo. Lógico, calçado, tipo, sei lá, estilo, calçados para uso diário, um exemplo, não sei. Tem uma tendência maior a sair? Tem. Mas se eu analisando a economia, vendo não só a minha atividade, como outras que estão paradas, ou que estão com menor volume digamos assim, de trabalho, se eu estou vendo isso tudo, como é que eu vou colocar uma quantidade grande para vender? Ou imaginando que eu vá vender, será que vai dar certo? Só para vocês terem uma ideia, não agora com a pandemia, mas em 2016, uma pessoa me procurou, né, para a gente fazer um plano de negócio, né, prestar esse serviço. A gente fez o plano de negócio, quando a gente montou o plano de negócio, quando concluiu, a pessoa me disse o seguinte: eita, João Paulo, não vou abrir minha empresa agora não. Porque o estudo, o levantamento que a gente fez está demonstrando tais situações e que eu só vou começar a ter, digamos assim, retirar o que eu vou investir na empresa com quase 5 anos de ela aberta. Ah, João Paulo, mas ele pode ter planejado um faturamento pequeno e se de repente o faturamento aumentar. Pode acontecer? Poderia acontecer? Poderia. Mas sempre na montagem do plano de negócio, você, quer dizer assim, bota os pés no chão ou então diminua mais sua perspectiva de resultado. Exemplo, se no plano de negócio, voltando para o exemplo da loja de calçado, se no plano de negócio eu fiz o levantamento, pesquisa de mercado, e identifiquei que poderia vender 50 pares de calçados dentro de um mês, eu não vou colocar 50, eu vou diminuir. Porque eu vou fazer o meu cálculo econômico, o meu cálculo financeiro bem para baixo e para ser realista. Se por acaso, se eu coloquei, se na pesquisa de mercado me indicou que eu poderia chegar até vender 50, eu não vou colocar lá no meu plano de negócio que eu vou vender 50, não. Vou colocar que eu vou vender 25. E, João Paulo, aí você está deixando, você está sendo reduzido demais a perspectiva de faturamento da empresa. Sim, mas é melhor você mostrar e trabalhar com essa realidade de 25, porque se você ultrapassar essa realidade dos 25, você já vai ter resultados que você não esperava, positivamente. É a mesma coisa da questão de custo e despesa. Se eu fiz o meu levantamento, o meu plano de negócio, e identifiquei que eu vou ter, sei lá, 70% do meu faturamento vai ser entre custo e despesa, eu não vou colocar 70%, eu vou trabalhar com 80%. Porque se eu conseguir baixar esse percentual, por tabela, o meu resultado vai ser maior. Sempre as análises vão ser dessa maneira, vão ser influenciadas, para que se tenha, aí voltando aqui para o assunto, como diz aqui John Keynes, econômico britânico, e outros economistas que trabalham para explicar a causa da Grande Depressão, foram especialmente influentes no desenvolvimento da macroeconomia. Então, se eu analisei meu plano de negócio, vi a economia como um todo, iniciei minha empresa com essa forma de análise de receitas e despesas,
por tabela, o meu desenvolvimento econômico aí vai ser diferente. E no caso aí, pegando o que Keynes sempre trabalhou e foi um dos grandes influentes nesse tipo de análise da macroeconomia, é que na hora que você analisa de forma geral, é possível sim, por incrível que pareça, identificar o que microeconomicamente está influenciando para o não desenvolvimento da economia. Como é que eu posso dar aqui um exemplo? Vamos trazer aqui com a região, com a atividade cerâmica, né? A análise hoje, economicamente, de uma cerâmica, uma análise microeconômica do ramo de cerâmicas. Hoje, microeconomicamente, o resultado dela é o quê? Qual é a tendência? A ser baixo. Por quê? Está sendo influenciado, como eu falei na aula anterior, pela questão de chuvas, e atrapalha, a gente até comentou, né? Por não ter o material seco para queima, ela vai demorar a ter esse material pronto e, por tabela, vai diminuir o seu faturamento, não vai ter o produto para vender. O que é que macroeconomicamente influencia? Opa, peraí. João, os funcionários daquela cerâmica, embora a gente faça uma análise do ramo de atividade cerâmica, eles são influenciadores na economia como um todo. Como assim? Eu trabalho na cerâmica. Se eu continuo recebendo meu salário em dia, eu vou continuar comprando alimentos, vou continuar comprando calçados, vou continuar comprando roupas, vou continuar, consumindo outros tipos de produtos e serviços. Essa atividade, digamos, essas outras atividades, elas vão ser influenciadas por uma. Por quê? Ramo cerâmico está ruim, o funcionário não vai receber em dia. Se ele não receber em dia, os outros tipos de atividades não vão também continuar tendo o seu volume de faturamento normal. Vocês conseguem entender que é tudo uma cadeia analisada, no caso aí a macroeconomia? Opa, ninguém? Vamos lá. Os keynesianos confiavam na demanda agregada para responder às questões centrais da macroeconomia, como explicar os níveis de desemprego. Eu não coloquei aí um asteriscozinho, mas é um tipo de análise da macroeconomia que, de certa forma, ela ainda é um pouco influenciada pela não realidade analisada do que acontece. Por quê? Segundo o John Keynes, ele diz que os níveis de desemprego influenciam na economia. Como assim? Se o nível de desemprego está alto, quer dizer que a economia vai cair, porque não tem recurso para, não tem, digamos, riquezas sendo trabalhadas, sendo gastas, digamos assim. Só que, na verdade, em algumas situações, aí trazendo um pouco aqui para nosso Brasil, ou mais especificamente nossa região, essa análise ela é um pouco assim, ela pode fugir um pouco de dar uma resposta de 100% de certeza. Por quê? A questão do nível de desemprego, ela vai levar em consideração as, digamos, chamadas rescisões, né? Então, na hora que o índice de rescisões de trabalho, né, é grande, o desemprego está alto. Aí, com base nessa análise, não vai ter, a economia vai travar porque não vai estar, não vai ter mais aquele dinheiro girando. Só que, em uma boa quantidade de situações dessas,
você, no caso, aquela pessoa que ela entrou, ela foi taxada, ou entrou no nível de desemprego e aumentou esse nível de desemprego, de fato, ele não está desempregado. João Paulo, mas se ele foi, teve sua rescisão, como é que ele não está desempregado? Aí eu pergunto a vocês e até, digamos, detalho a vocês uma situação. Primeiro, vocês conhecem alguém que, embora esteja demitido, mas que ainda consegue ou ainda está conseguindo ter receita? Quem pode me responder sobre isso? Conhecem alguém? Isso. Duas situações. Uma, ou ele está desempregado e montou um tipo de atividade de trabalho informal, e por ser informal, esse tipo de vínculo não entra, digamos, ele não é considerado como desemprego, ou ele, digamos assim, ele vai continuar na taxa de desemprego, mas na verdade ele não está desempregado. Tá Porque... recebendo. Oi? Porque tá recebendo ainda, né, Que professor? está recebendo ainda, ou ainda trabalhando assim, ou nesse caso ele pode ter montado um tipo de trabalho para ele, informal. Ou então, que aí é o que acontece, e aí quem quiser, digamos, dizer assim, professor, eu conheço alguém que está mais ou menos assim, ou já fez isso. Para aqueles que não sabem, o que acontece muito é o seguinte, não vou aqui julgar se é certo ou se é errado. A gente não vai discutir isso, porque aí seria outro tipo de análise, outro tipo de discussão de assunto. Mas muitas pessoas entram nessa taxa ou são colocadas para contabilizar e gerar esse nível de desemprego, só que, na verdade, eles não estão desempregados, eles foram demitidos, mas continuam trabalhando na empresa e ficam recebendo seguro-desemprego. Eu também vi pessoas assim, sabe? Acontece. Aí, João Paulo, mas aí você está querendo dizer que esse tipo de análise na macroeconomia é errada? Não, eu não estou dizendo que é errado. Que o nível de desemprego vai influenciar os resultados apresentados dos níveis de desemprego, esteja influenciando negativamente para a economia. E está errado. Não estou dizendo que é isso. É que quando a gente vai analisar, pega-se os níveis de desemprego, ó, está aqui, deu nível tal. Isso indica que tantas pessoas estão desempregadas e tal, tal, tal. Mas vamos procurar outro tipo de análise da informalidade, fazer a pesquisa das atividades e das pessoas que estão trabalhando na informalidade, ou pessoas que estão recebendo seguro-desemprego, que aí é onde tem um detalhe também. Embora a pessoa esteja desempregada e por tabela, recebendo o seguro-desemprego, ela ainda vai fazer parte da economia, porque ela não está mais contribuindo, digamos assim, com desconto de previdência, mas ele vai estar ainda contribuindo na economia com a utilização daquele dinheiro dele. Porque se eu estou recebendo seguro-desemprego, eu vou continuar fazendo minha feira, eu vou continuar comprando roupas, calçados, aí se vai. Ele ainda vai fazer parte da economia. Só que, para uma situação e análise macroeconômica e visão futura da economia, por esse nível estar alto, mesmo ele estando recebendo seguro-desemprego, o nível de desemprego vai apontar que no futuro, aí sim, vai se ter uma queda na economia. Vai faltar recursos, vai diminuir o giro, né, de dinheiro, digamos. No final dos anos 80, os economistas... Professor, Oi. eu já vi um caso muito interessante. O funcionário era demitido e ficava trabalhando sem carteira assinada e recebendo da empresa, sabe? Sim. E depois,
trabalhava uns 3 meses, depois voltava a assinar carteira e ficava nesse processo o ano todinho também, né? Isso. Pronto, vou pegar esse seu exemplo aí para demonstrar o que o governo, né, o governo anterior, fez e que, de certa forma, foi bom para o Brasil. É uma análise econômica minha. Vamos lá. Anteriormente, as regras de seguro-desemprego ele era diferente. Para você pegar seguro-desemprego a primeira vez, bastava você trabalhar apenas 6 meses de carteira assinada, sendo demitido sem justa causa, e você já pegava o seguro-desemprego. Aí, para você pegar seguro-desemprego a segunda vez, já tinha que trabalhar 12 meses. Tinha que trabalhar 12 meses de carteira assinada, ser demitido sem justa causa e poderia dar entrada na segunda vez para receber seguro-desemprego. Depois, para pegar seguro-desemprego a terceira vez, você tinha que trabalhar 1 ano e meio naquele mesmo emprego, ser demitido sem justa causa para poder pegar seguro outra vez. Aí, João Paulo, qual foram as mudanças? Ó, imagine aí. Tinham pessoas que trabalhavam 6 meses, às vezes nem prestavam serviço direto, mas faziam uma negociação com a empresa para trabalhar 6 meses e pegar o seguro. Nisso geraria parcelas, né, de seguro-desemprego, 3 parcelas de seguro-desemprego, e a pessoa continuava trabalhando na empresa. Economicamente, para o governo, era ruim e ainda é ruim quando, mesmo você demitido recebendo seguro, você continua trabalhando. Por quê? O governo ele libera o seguro que é para você se manter durante um determinado período para procurar outro vínculo empregatício. Não é para bancar você, é apenas lhe dar um suporte para que você procure outro vínculo empregatício. E isso, quando é feito, faz com que o governo tenha um desembolso, né, de um valor que ele não precisaria ter. Uma das mudanças que ocorreram com o seguro-desemprego é que se antes você trabalhava 6 meses e fosse demitido sem justa causa, já pegaria seguro, agora, para você pegar seguro a primeira vez, você tem que trabalhar 1 ano e meio. Ah, João Paulo, mas aí tem pessoas que trabalham há muito tempo no mercado, no comércio e já pegou mais de 3 seguros. Quais são os prazos agora? Aí inverteu. Se antes eram 6 meses para pegar seguro a primeira vez, agora é 1 ano e meio. Se antes, para pegar seguro a terceira vez, tinha que trabalhar mais de 1 ano e meio, né? 1 ano e meio, hoje você já não precisa trabalhar esse tempo todo, basta trabalhar apenas 6 meses. Ah, João Paulo, ficou pior para o governo? De certa forma, sim, ficou pior para o governo. Mas essa mudança, o que é que influencia? Influencia na forma de você registrar o funcionário. O exemplo que o Vitor falou aí, o que acontece? A empresa, o funcionário lá trabalhou 6 meses, já pegou mais de 3 parcelas, ele demite o funcionário, que é para liberar o seguro-desemprego do funcionário. Ótimo, beleza. Só que aí passou ali os 3 meses que ele recebeu o seguro-desemprego, o funcionário é contratado de novo pela mesma empresa. Aí o governo, foi ruim para o governo, mas por tabela ele começou a ter um controle, aumentou o controle e a verificação desse tipo de situação. Opa, peraí. Como é que o funcionário, digamos, Vitor trabalha nessa empresa de calçados e trabalhou 6 meses, já tinha pego seguro outra vez, foi demitido. A gente liberou, vou fazer de conta que é o governo falando. Aí a gente liberou a parcela aqui para ele, seguro-desemprego, ele pegou 3 parcelas. Quando terminou a terceira parcela, ele foi contratado pela mesma loja de calçados. Aí o governo vai, o governo assim, né?
vai se ter a fiscalização, procurar registros de possíveis vínculos, por tabela, encontrando que isso foi feito de maneira fraudulenta, vai detectar que foi um crime cometido. Aí o funcionário vai ter que devolver as parcelas que ele recebeu. E se ainda for comprovado que foi acordo entre empresa e funcionário, a empresa também vai ser penalizada. João Paulo, mas não está na cara que uma situação dessa foi acordo com a empresa. Foi, né? Porque se eu sou empresário, eu não vou manter na minha empresa alguém trabalhando de maneira solta, que a gente quer o popularmente dito, né? Fulano trabalha lá em Cicrano de maneira solta, ele não é carteira assinada. Se eu aceito um negócio desse, eu estou sendo passível de também ser punido de outra forma. Exemplo, o funcionário lá estava recebendo seguro, mas aí, trabalhando na empresa, sofreu um acidente. Aí ele sofreu um acidente grave, por exemplo. Sofreu um acidente grave. O próprio funcionário pode mover uma ação contra a empresa, porque estava trabalhando naquela situação lá, sofreu esse acidente, vai ter que ficar um período afastado sem poder trabalhar, vai acabar o seguro e vai ficar sem receber. Vai mover a ação contra a empresa, porque trabalhava solto. Aí lá vai a empresa ser penalizada porque estava com um funcionário sem vínculo empregatício. São situações... Oi. É um problemão, né? É um problemão. São situações que, quando você vai, aí, voltando aqui para a nossa realidade, da questão do nível de desemprego, quando você vai analisar economicamente aquela região, ou aquela cidade, ou estado, como eu disse anteriormente, nem sempre é a realidade do que acontece. Porque, embora indique nível de desemprego, são situações que influenciam no resultado dessa realidade. João Paulo, o que é que tem a ver um acidente de trabalho com um resultado econômico? Pode não ter a ver, assim, pode não ser tão aparente esse resultado ou essa situação. Mas imagine aí a questão da análise macroeconômica, né? Você tem um quadro, uma empresa tem um quadro de funcionários muito grande, tem um percentual muito grande de pessoas recebendo seguro-desemprego, que estão trabalhando naquela empresa sem vínculo empregatício, né? Sem um registro correto. Acontece um problema, e aí? Quem vai pagar o pato? A empresa. A empresa, ela influencia de que maneira na macroeconomia? É só você pegar uma empresa digamos assim, de importância elevada. Exemplo, qual a influência macroeconômica da Del Monte aqui na região? Tem poucos funcionários, ou eram poucos funcionários quando ela estava com todos os campos ativos? O quanto representava para a economia? Realmente, professor. Então, assim, a análise, embora seja da microeconomia, seja pequena, de um tipo de atividade em si, mas uma empresa pertencendo em uma região na qual ela é influente em geração de riquezas para uma grande quantidade de pessoas, vai influenciar na macroeconomia. Então, para essa realidade, a Del Monte é um exemplo, ou foi um exemplo, de que quando ela passou por dificuldades econômicas, embora ela fosse de um tipo de atividade específica, mas ela influenciou macroeconomicamente no todo. Sei lá, vou pegar aqui um número. Talvez na Del Monte tivesse o quê? 500 funcionários? Vou pegar aqui, talvez acho que até mais.
mas aqui na região, quando estava com todos os campos ativos, né? Então, 500 funcionários. Se você for pegar for fazer um cálculo médio da quantidade de pessoas em uma família, você pega que hoje, a média aqui na nossa região, é em torno de 4 a 5 pessoas por família, na nossa região. Aí vamos pegar não vamos para 5, vamos pegar para 4. Então, 500 pessoas, 500 funcionários, trabalhando e perderam o emprego, economicamente foram atingidas não só 500 pessoas, foram atingidas 2.000 pessoas. E você vai fazer a conta da quantidade de funcionários pela quantidade de pessoas que aquele funcionário pertencia, a quantidade de pessoas de uma família a qual aquele funcionário pertencia, e que ele era o responsável pela riqueza familiar. Eu digo que, quando eu falo riqueza, né, de salário daquela família. Então, olha a importância macroeconômica. Interessante, né? No final dos anos 80, os economistas keynesianos se reconciliaram com os economistas clássicos, uma luta significativa na qual os economistas trabalharam para reconciliar os modelos microeconômicos com os desenvolvidos em macroeconomia. Então, a partir de 80, se viu o seguinte, microeconomia, ótimo, analisava isso aqui. Macroeconomia, analisava isso tudo aqui. Vamos tentar achar o meu termo, para fazer com que a análise econômica saísse de maneira mais certa, digamos assim, ou mais próxima do que poderia ou do que estava acontecendo, né? O porquê disso? Aí vai começar a entrar a influência da tecnologia. A partir da década de 80, digamos assim, começou a se ter um aumento muito grande da tecnologia. Só para dar um exemplo aqui a vocês, aí vou trazer de novo a questão do ramo da cerâmica. Até falei na aula anterior, né, que minha família trabalhou muitos anos no ramo cerâmico. Oi? Tem autoridade máxima para falar. Não vou dizer autoridade máxima, mas tem um conhecimento para poder falar um pouquinho, né? Então, assim, o que é um exemplo da influência disso, como é que você deve analisar a economia e o porquê da participação da tecnologia nessas mudanças, né? Ou nesse entendimento de juntar. Em 98, a cerâmica lá da minha família, ela tinha um quadro de funcionários de 108 funcionários, se não me engano. Era 108 funcionários. Trabalhava com fabricação de telhas, tijolos e lajotas. E a influência da tecnologia, ou da ampliação tecnológica, digamos assim, dentro dessa atividade, desse ramo, fez com que em apenas 2004, em apenas 6 anos, houvesse uma mudança considerável no tipo digamos assim, no quadro de funcionários da cerâmica, e fazendo com que o nível de desemprego aumentasse. E foi o quê? O quadro era de 108 funcionários e a tecnologia veio para mudar, não só a forma de se fabricar, os materiais, máquinas e equipamentos utilizados após fabricação e manuseio do material. João Paulo, não entendi. Exemplifique. Pronto. Para quem conhece cerâmica, ou conheceu cerâmica antes, na verdade, um material saía da máquina e tinha umas pessoas com uns chamados carrinhos, né? Pegando o material que saía da máquina e levando para um espaço que é chamado de galpão, né?
para colocar esse material e ele, ao ar livre, digamos assim, ao natural, secasse para pós-secar e para queima, e para o forno. Só que com a tecnologia, uma coisa que já fez, eu digo tecnologia sim, eu digo tecnologias, né? Não na parte de computadores, mas uma mudança da forma de se gerir o negócio. Foi feito uma mudança na forma de fazer esse papel, de você pegar o material que sai da máquina e levar lá para esse local para secar. Foi feito uma colocação de motos, umas carroças que colocavam o material nessas carroças e cabia uma quantidade maior. Um carrinho, digamos, os carros antes para levar o material, pegar tijolo, cabiam, se não me engano, eram 40 tijolos, 40 tijolos num carrinho, né? Com o avanço da tecnologia, digamos assim, né, da forma que você gerir o negócio, com essas carroças, de uma vez só, já não se levava apenas 40 tijolos, levava em torno de 200 tijolos. Então, isso fez com que, se você tinha, questão da redução de funcionários, né? Se você tinha 10 pessoas para pegar esse material, esses carrinhos lá, encher com tijolo, percorrer um certo espaço, para deixar esse tijolo lá, tirar, para deixar esse tijolo secando, essas 10 pessoas foram diminuídas para, eram 4, com o rapaz da moto, 5. Então, diminuiu de 10 para 5. Então, já foi uma forma de tecnologia colocada dentro da atividade que fez com que o nível de desemprego aumentasse. E aí tem a ver com o entendimento, né, de você ver assim, peraí, mudei, pensei de uma certa forma, agora eu tenho que pensar no todo, no maior. Ah, João Paulo, quem falou isso? O ramo cerâmico, atividade específica. Aí, quando você vai analisar, que a macroeconomia vai analisar essa situação, de imediato, digamos, foi uma diminuição econômica por parte de quem utilizava, ou quem era, na verdade, funcionário daquela cerâmica. Porque ficou desempregado, o nível de desemprego aumentou, ele ficou sem recurso para poder fazer, não tinha mais como fazer a feira, não tinha mais como comprar mais nada. Então, a economia deu uma caída. A economia que eu falo no todo, né? Uma análise mais ampla. João Paulo, mas os supermercados que um desses funcionários perderam o emprego tiveram queda, aí eu não vou dizer a vocês que sim ou que não. Por quê? O exemplo dessa cerâmica que eu falei, da minha família, fez isso. Mas existiam outras cerâmicas que não tinham esse tipo de tecnologia durante o processo de fabricação, ou de movimentação do produto durante a fabricação. Fazia com que fizeram com que essas pessoas que estavam na cerâmica, que perderam esse emprego, fossem para outras cerâmicas que continuavam com aquele tipo de forma de fabricação. Mas, voltando aqui para a questão da influência da tecnologia, é justamente isso. Você vai você vai analisar ela para evitar que ela não restrinja, aí voltando um pouquinho, não restringe o seu aumento de lucro, mas, ao mesmo tempo, ela vai influenciar no resultado econômico como um todo. Tecnologia. João Paulo, mas tecnologia sempre vai dar resultados positivos? Posso dizer que sim, mas se você não souber utilizar essa tecnologia, você vai ter problema. Exemplo, sei lá, vou tentar aqui dar um exemplo. Eu preciso estou precisando de um notebook para dar aula. Estou usando esse notebook aqui, o que eu tenho. É necessário outro notebook para que eu continue dando aula? Espera o que eu tenho agora é uma tecnologia que comporta a minha necessidade?
Se eu for aumentar minha quantidade de aulas a serem dadas, ele vai continuar suprindo a minha necessidade? Vai. Então, não, eu não tenho o porquê de comprar uma nova tecnologia para aquilo, para a utilização. Ah, mas espera aí, se eu comprar outro notebook, ele vai aumentar a qualidade, sei lá, na imagem, a qualidade no som, na rapidez, sei lá, a internet, será que eu aumentando minha internet vai influenciar na qualidade da aula? Ah, vai. Então, pronto. Aí eu faço o meu investimento. A tecnologia, nesse ponto aí, a ampliação dela vai ser importante. Se não é, se eu faço digamos, se eu tenho, não é se eu tenho, se eu utilizo ela dessa forma e aumento sem comprovação que vá também melhorar meus resultados, eu vou estar jogando, não é que eu vou estar jogando fora, mas eu vou estar destinando um recurso para algo que não vai me dar retorno. Não de agora, né? Não sei no futuro, se vai ter necessidade. João Paulo, mas aí não seria investimento? Mas aí, será que é necessário fazer o investimento agora? Será que o investimento ia ficar parado? Como é, Vitor? O investimento ia ficar parado sem gerar nenhum retorno, né? Justamente. É isso, né? Vai que o investimento foi feito, mas aí vai ficar parado. Aí vai fazer o quê? Vai jogar dinheiro fora. Qual a importância da macroeconomia, né? Envolve o estudo da saúde monetária de uma região ou setor de negócios como um todo, concentrando-se em fatores que indicam mudanças positivas e negativas no geral. Então, análise como um todo, e eu sempre digo, fazendo o estudo correto, você vai indicar, ou vai ser indicado, o que melhorou e o que piorou, e o que pode melhorar e o que pode piorar. As teorias e princípios dessa disciplina são comumente usados para avaliar e prever taxas de emprego, por exemplo, e também pode ser usado para lançar luz sobre os ciclos empresariais nacionais e seu impacto no produto interno bruto de determinado país. São frequentemente usados para prever o crescimento econômico e antecipar períodos de declínio ou recessão. Como eu já venho falando errado. Como eu já venho falando, a macroeconomia, quando ela é analisada de forma correta, ela sim apresenta esses períodos que vão ainda acontecer. Trazendo para a nossa realidade, enquanto Brasil, digamos assim, segundo os economistas, se houver uma queda na pandemia, que eu digo queda no sentido de contágio, diminuir a quantidade de pessoas contaminadas, se diminuir a quantidade de óbitos e tudo, com uma perspectiva, digamos, muito positivas, digamos assim, o Brasil só vai voltar a ter uma economia considerada estável, não falo instável, estável, boa, lá para o final de 2022. Aí, João Paulo, pelo amor de Deus, vamos passar mais um ano e meio aí, um ano e meio, talvez, sofrendo? Não sei. Isso é o que eles falam. Os economistas falam com base na nossa realidade hoje, como está a pandemia hoje. Isso, quando eu falo Brasil, é no contexto geral, né? Uma análise macroeconômica da situação. Lógico que algumas atividades vão apresentar resultados positivos, mas aí, quando você olha para um todo, a perspectiva é essa. O que é que influencia? O que é que vai influenciar, na verdade, né? É justamente, primeiro, a nossa, digamos assim, nossa capacidade de saber controlar essa pandemia, no que eu digo assim, responsabilidades, não só de
Só sair para necessidades, utilização de máscara, álcool gel, álcool, né? Álcool, e aí se vai. Se a gente puder fazer a nossa parte nesse sentido, aí não é nem os economistas que falam, né? Nós mesmos que temos que ter essa fala. Se a gente fizer esse controle, se tiver esses cuidados, e por tabela haver um aumento nas pessoas vacinadas, né? Se esse entendimento for de todos, em 2022 a gente consegue sair dessa perreira, digamos assim. Mas ainda é uma análise macroeconômica do hoje, reproduzindo o futuro. João Paulo, isso é certeza? Não, não é certeza. Até porque pode, né, que assim Deus permita que nós possamos aumentar nossa consciência da questão de evitar o aumento desse contágio, digamos assim, e também tem um aumento na vacina. Se isso acontecer, lembra que eu falei do plano de negócio, que a gente tem sempre que imaginar situações que sejam, mesmo que menores do que possa acontecer, mas a gente tem que sempre fazer um cálculo pezinho no chão. Então, vamos fazer um pezinho no chão dessa situação, que só em 2022 vai acontecer isso. Mas se por acaso a gente mudar isso, aumentar a vacina, a gente diminuir esse contágio, essa contaminação, né? Não vai ser final de 2022, né? Pode ser início de 2022. Aí são suposições e situações, né? Avaliando também dentro dessa macroeconomia, né, não só dentro da macro, mas a importância dela, avaliando essas taxas de desemprego ou a taxa de desemprego, né. A verdadeira porcentagem de trabalhadores desempregados é obtida calculando o número de pessoas que procuram ativamente emprego. Como eu falei, é ainda um tipo de avaliação que ela não é totalmente exata, ou 100% exata, por conta daquilo que eu já falei, das pessoas que são demitidas, mas continuam trabalhando, continuam tendo as suas fontes de riqueza, digamos assim, né? Não inclui aqueles que podem tirar uma folga do mercado de trabalho para atividades pessoais, como educação ou treinamento, ou ficar em casa e cuidar de pais ou filhos mais velhos. É um tipo de situação que não entra, ou não é feita uma avaliação dentro da taxa de emprego, na verdade, desculpa. E essa faceta da macroeconomia é útil para medir o nível esperado de reivindicações de desemprego em países que possuem pacotes de assistência social e pode ajudar líderes de governo e da indústria a antecipar mudanças demográficas. Aí é uma situação que, independentemente de partido, seja a nível municipal, estadual ou federal, eu posso, João Paulo, posso dizer uma coisa, que estamos com problema com relação a isso. Não vamos falar, não vamos assim defender política nenhuma. Se a gente for analisar como um todo, quando a gente vai ver esses tipos de situações, esses pacotes de assistência social, em cada nível, municipal, estadual ou federal, a gente está com problema. Independente de ser Açu, independente de ser Itajá, Ipanguaçu, Carnaubais, Rio Grande do Norte, Ceará, São Paulo, Rio, Santa Catarina ou Brasil. Se a gente for analisar bem direitinho, parando para pensar bem direitinho, esses tipos de situações aqui não está tendo os resultados que deveriam ter, né, para que a gente que se tenha e que mude a realidade econômica. E seria assunto para outro tipo de debates. Minha opinião apenas, né?
Noções sobre ciclos empresariais nacionais. Observar seu uso na coleta de estatísticas sobre o ciclo de negócios de um determinado país. Essa parte da macroeconomia é realmente crucial, porque quando a demanda por bens e serviços aumenta, dentro de um ciclo comercial, ela também se reflete no nível do PIB, né, o Produto Interno Bruto, o que geralmente também aumenta como resultado. Então, ciclo operacional, digamos assim, traduzindo, né, não é nem ciclo empresarial, mas o ciclo operacional de cada região, ele influencia também nisso aí. Se for pegar o ciclo operacional do ramo de cerâmica, né, vai demonstrar que o nosso produto aqui, cerâmico, nesse período atual, digamos assim, ele vai passar por um aperto, né? Voltando à história da tecnologia que as cerâmicas utilizam hoje, né? Ainda é uma grande minoria que tem uma tecnologia capaz de manter o seu produto forte ainda. Então, não é porque eu tenho o produto e os outros não têm, e eu vou vender muito e a economia vai se dar bem. Não, para a economia desse tipo de atividade aqui na nossa região, como um todo, tem que estar gerando quase que da mesma forma. Não a quantidade, mas da mesma forma. Formulação de políticas monetárias, estudar o crescimento do PIB quando estão formulando políticas monetárias. Estabelecem regras sobre como o dinheiro deve ser gasto, geralmente também com medidas de prestação de contas, para garantir que o dinheiro que entra e sai seja registrado e divulgado de forma transparente. A questão da transparência para a área pública, digamos assim, né, a gente ainda consegue controlar, né, e ter com mais exatidão, né? Mas quando parte mais para a área privada, digamos assim, esse registro e a transparência não vai ser real, porque aí entra a questão de como e de que forma são essas empresas, em qual, não é nem atividade, em qual tipo de tributação ela está inserida. Na disciplina passada eu falei, né, que alguns tipos de tributação obrigam tipos de situações a acontecerem. E dependendo dessa forma de tributação que a atividade, que a empresa esteja inserida, ela não vai ter essa obrigação de registrar, né, primeiramente, não é obrigação, esse cuidado em registrar e, por tabela, demonstrar. Só para lembrar, né, de empresas do Simples Nacional, o tipo de tributação, e do lucro real é o tipo de tributação. O lucro real a gente vai até conseguir ver uma situação dessa, vai, digamos, garantir como pode estar sendo utilizado esses recursos. Mas se é do Simples Nacional, aí já tem outras situações, aí a gente teria que lembrar de tudo para trás. Prevendo o crescimento econômico e a estagnação, costumam usar a macroeconomia como maneira de orientar as políticas fiscais, como forma de evitar calamidades e estimular o crescimento no mercado livre. Por exemplo, um aumento no consumo de bens pode ser uma indicação de maior confiança do consumidor, o que pode influenciar a decisão de uma empresa de aumentar ou reduzir a produção até que as taxas de consumo aumentem. Aí a gente vai começando a ver situações. Será que uma empresa, quando ela baixa o preço do produto, exemplo, é sinal ou indica que todo mundo vai poder comprar? Isso influencia para que todo mundo possa comprar? Que decisão a empresa está tomando? Aí vamos para o contrário. Se aquele produto ele está sendo mais procurado, vai fazer com que a empresa aumente ou diminua o seu preço? Que tipo de situação ela vai levar em consideração?
eu vou diminuir o preço, porque se eu diminuir o preço, eu vou vender mais. Mas aí, se eu diminuir o preço, vou diminuir minha margem de lucro, não vai ser bom para mim. São decisões a serem tomadas. Quais são as aplicações da macroeconomia, né? A interação do governo no mercado livre, mudanças no produto interno bruto e inflação. Falamos de pouco de desemprego. Vamos agora, digamos, tendenciar a falar um pouquinho de inflação. Professor? Tá quase na hora. Sempre levando em consideração que a inflação... Oi. Eu acho que estava ouvindo hoje falar. Fala, Vitor. A inflação tirou 84% de poder de compra dos brasileiros. Não escutei, Vitor. Fala um pouquinho mais alto, por favor. Tá ouvindo? Oi? Alô? Agora eu tô ouvindo, liga lá. Eu tava vendo hoje Tô que a ouvindo, pode inflação falar, Vitor. tirou 84% do poder de compra dos brasileiros, a inflação. Para vocês verem, né? É que, ao mesmo tempo que ela, digamos assim, influencia para os brasileiros terem mais acesso, né, terem recursos para a compra, um percentual alto desse, né, aponta, aí assim, se a gente for analisar esse percentual, 84%, para a economia, no contexto geral, é ruim. Mas se a gente for analisar, aí se a gente fosse parar para analisar em um contexto de um tipo de atividade, já talvez esse percentual não teria influência. Por quê? Esse percentual é uma análise macroeconômica. Ah, João Paulo, mas você não disse que a macroeconomia se juntou com a microeconomia para ter uma análise melhor do mercado? Sim, se juntou. Mas também eu falei que nem sempre o que a macroeconomia aponta é a realidade de todo tipo de todas as atividades. Ela aponta no contexto amplo e principalmente para o que vai acontecer no futuro. Mas, ainda pegando os exemplos que eu falei, dependendo da atividade, ou do produto, ou serviço, esse percentual não está desse jeito. Alguém aqui falou que durante a pandemia reformou a casa quase toda, fez um serviço grande de reforma. E aí, será que esse percentual, será que esse tipo de situação, ela está dentro desses 84%? Não, porque aí é algo mais da microeconomia e não da macro. As economias de livre mercado permitem que os indivíduos busquem seus próprios interesses e confiem no mercado para concentrar o uso dos seus recursos. Aí vai ser algo mais específico, delimitando mais, não é delimitando, caracterizando mais ainda essa necessidade, né? Quais as aplicações? Deixa eu ver, já está perto. Eita, pulei demais. Volte. Paramos aqui. A slide, vou tentar dar um link mais rápido. Quais as aplicações da macroeconomia? O produto interno bruto é normalmente o indicador mais importante do crescimento ou declínio da economia do país. Isso aí a gente pode trazer isso de um país, né? Mas trazendo para a nossa realidade aqui, eu acho que o ramo cerâmico,
tem um percentual muito alto na nossa região, né? Então, na macroeconomia da região aqui, analisando o ramo cerâmico, ele vai ter um declínio, né? Diante dessas situações, particularmente, né, do período chuvoso. A definição clássica do produto interno bruto é o valor do mercado para todos os bens produzidos por uma nação, geralmente dentro das fronteiras domésticas. Aí, uma análise mais ampla, né? Mas pegando as atividades como um todo aqui na nossa região, né? Talvez não. Cerâmica é uma atividade forte, agricultura muito forte, né? Tem que falar. O que mais? Agricultura, cerâmica e Pesca diminuiu bastante, né, professor? a parte que envolve. Pronto, é o que eu ia dizer assim. Quer dizer, pesca, mas a pesca diminuiu, né? Até por conta da estiagem que a gente teve aí durante um bom período e ainda não deixa de ter ainda. Então, diminuiu. Mas, analisando, assim, 3 ou 4 tipos de produtos, né, que a gente pode entender assim, de atividades específicas, aqui na nossa região tem um declíniozinho, vai ter, né, ou está tendo um declínio. Crescimento constante significa, com uma economia forte, o pico do PIB representa uma economia um pouco estagnada e as tendências de queda dos indicadores dele podem representar um declínio no ciclo de negócio. E a inflação é frequentemente outra parte importante das aplicações da microeconomia. Aqui os economistas avaliam por que os preços ao consumidor ou no atacado estão aumentando constantemente. Aí a economia, né, sendo utilizada dentro a microeconomia sendo utilizada dentro da macroeconomia. Quais são os diferentes tipos de fatores macroeconômicos? Primeiro, aspectos como taxa de inflação, nível de desemprego, taxa de juros, taxa de consumo, produto interno bruto, renda nacional e nível de preço. Então, digamos, é feita uma análise geral de cada situação dessa para apontar dentro da macroeconomia, né, nessa análise, de como está a situação atual. Sim. Vou pular aqui um pouquinho. Quais são os princípios básicos da macroeconomia, né? Os mais importantes da macroeconomia incluem inflação, produto interno bruto e desemprego. Ponto. Onde a inflação é a taxa na qual os preços em um país estão aumentando. Inflação não significa que um item tenha se tornado mais valioso, mas que o preço monetário subiu. Tem a ver um pouquinho com... O Vitor falou a questão que a inflação diminuiu 84% do poder de compra dos brasileiros. Para esse tipo de situação, diminuiu, porque os recursos ficaram mais escassos. Então, aumentou, tipo assim, os recursos diminuíram, por tabela, eu não tenho como comprar, digamos assim, né? O PIB é geralmente definido como a soma de todos os bens e serviços criados por um país anualmente. Isso é uma análise geral. João Paulo, o PIB ele só pode ser analisado anualmente? Não, não pode ser analisado anualmente. Mas aí, puxando o lado da contabilidade, sempre quando a gente vai fazer uma análise melhor, ou se tem resultado melhor de uma empresa, ou no caso aqui do PIB, é quando ele tem um ano calendário completo, que a gente chama na contabilidade, né, o exercício, né, seja de 12 meses. Completou 12 meses, por tabela, o entendimento é que ele já passou por todas as etapas de aumento ou diminuição de venda, digamos, ou de prestação de serviço. Ele passou por todas as fases durante um período. Período que ele tem aumento, período que ele diminui, período que ele se mantém, então é mais fácil a gente analisar anualmente. Mas pode ser analisado de um determinado espaço de tempo. 1 mês, 2 meses, geralmente o período mínimo menor de você analisar, ou pode ser analisado, o PIB é de um bimestre, né?
O desemprego é uma taxa que indica quantas pessoas em um país não conseguem encontrar trabalho. Uma taxa de 10%, por exemplo, significa que 1 em cada 10 trabalhadores não está empregado ativamente em empregos. Aí volta aquilo que eu falei do desemprego, né? Documentalmente, se é que posso falar assim, documentado, diz que o cidadão está desempregado. Com base nisso, a teoria aponta essa situação. Só que, na prática, ele vai estar trabalhando. Por quê? Vai estar recebendo o seguro-desemprego e continuando gerando riqueza para si próprio. Então, essa questão de taxa de desemprego, de nível de desemprego, ela tem que ser muito bem analisada. João Paulo, então quer dizer que se eu vi aqui no jornal que a taxa de desemprego no Brasil bateu 30%. Não é verdade, não? Isso não. Não estou dizendo que seja mentira. Só estou dizendo que, com base na quantidade de empregos que existiam, se hoje está em 30%, há essa deficiência de apresentar esse número. Por tabela, a economia vai cair. Mas, ao mesmo tempo que ele aponta isso, a gente tem que analisar essas outras situações, que é o desempregado que continua trabalhando informalmente, né? Não só naquele vínculo que ele estava anterior, mas também ele pode estar trabalhando informalmente como para trabalho próprio, né? Para empreendimento próprio, né? A comparação que eu trago aí com relação a trabalho autônomo, né? O tipo de empresa que foi criada há uns anos atrás é o microempreendedor individual, é o chamado MEI, que fizeram justamente essa puxada das pessoas que estavam na informalidade para a formalidade. Para terminar aqui, quando o PIB de um país está crescendo, o desemprego geralmente é baixo. Isso ocorre porque empregos e mão de obra são necessários para criar novos produtos e oferecer serviços. Então, se o ramo cerâmico, um exemplo, se o ramo cerâmico está bom, está alto, é sinal que ele está fabricando mais produtos por tabela, ele vai precisar de mais de mão de obra, vai precisar mais de contratação, e aí se vai. Da mesma forma, períodos de alto desemprego geralmente ocorrem quando o produto interno bruto de uma nação diminui. Por tabela ainda, o exemplo do ramo cerâmico, se as empresas, as cerâmicas não têm uma estrutura de tecnologia para ter o material, secar o material, queimar o material mais rápido durante esse período chuvoso, qual vai ser uma consequência? Eu não tenho como produzir, não tenho como secar, não tenho como vender, não vou ter como pagar meus funcionários, então vou ter que demitir. Os níveis de inflação também estão... Como é, Vitor? Vai ter que reduzir, né? Às vezes, é porque a gente não vai ter tempo hoje, mas se der, eu explico em outra aula. Nem sempre você demitir é necessário para que sua empresa se mantenha bem financeiramente. Nem sempre é obrigado a demitir. Se pode se fazer, tomar outros tipos de atitudes, mas que não permitam demitir. Os níveis de inflação também estão ligados a mudanças no PIB e no desemprego. Quando o PIB começa a declinar, os governos, às vezes, decidem estimular a economia, emitindo dinheiro extra. O Brasil, até para a gente terminar aqui, o Brasil recentemente tentou fazer esse estímulo, mas, por tabela, viu que não ia ser um resultado muito bom para o futuro. Para imediato, sim, mas para o futuro, não. Só bem rapidinho. O exemplo mais claro foi na liberação dessa nova
desse novo auxílio emergencial. Anteriormente, foi liberado o auxílio emergencial para uma quantidade imensa de pessoas, né, que poderiam ter esse direito, a terem acesso. Só que ele viu que se mantivesse essa forma de liberar esse recurso, para o futuro, o Brasil ia ter problemas econômicos. Então, no ponto de vista econômico, o governo decidiu mudar isso e restringiu o auxílio emergencial. Então, para quem aí recebeu o auxílio emergencial, talvez você aí seja um dos que tenham ficado fora, justamente por conta dessa análise feita pelo governo. Gente, por hoje é só, já ultrapassamos o horário, mas também a gente começou um pouquinho depois, né? Assim, a explicar o assunto, né? Então, vamos ficando por aqui. Gente, bom fim de semana. Segunda-feira, né, se não houver mudanças, estamos certos para termos aula, não é isso? Isso. Show de bola. Então, gente, brigadão. Até segunda-feira, se Deus quiser. Valeu.